Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sideline Talks, o programa do Brasil Fantasy Football em que falamos sobre tudo do universo da NFL. No programa de hoje, eu, Mafra, e o nosso querido coach João Maurício levantamos alguns temas que estamos de olho para esse início de temporada. A ressurreição de Sam Darnold, os Megazord ofensivos, os comitês de running backs e, é claro, trazendo ainda mais hype para o primeiro jogo da NFL no Brasil, o meu Packers contra o Eagles do nosso queridíssimo Gianni. Aproveitem! Muito bem, meu caro João. Como é que você está? Passou a semana bem? Tá tudo certo contigo? Tudo ótimo por aqui, meu cara. E você? Você passou um susto aí, né? Eu estou muito empolgado para essa semana de começo da NFL, e não só o jogo do Packers no Brasil, que inclusive a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. E cara, eu tô realmente bastante empolgado com essa possibilidade. Vamos nos encontrar, né, também quando estivermos em São Paulo. Estou indo aqui de Portugal para São Com Paulo para ver esse certeza. jogo. Você indo daí de Lavras também, e muita gente, né, do Brasil todo, indo para São Paulo para poder aproveitar esse momento histórico, né? Primeiro jogo da NFL no Brasil, na Arena do Corinthians, apesar de ser, né, num lugar não muito bom. Como palmeirense, eu devo sempre ressaltar isso. Mas, mas sem dúvida alguma, acho que é um evento super bacana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Bom, João, como eu falei um pouquinho antes, o tema desse episódio é a gente falar sobre histórias ou temas ou questões que a gente está empolgado, né? Ou pelo menos a gente está de olho nesse começo de temporada. Uma temporada com algumas mudanças interessantes, um influxo de quarterbacks rookies muito grandes, né? Nós temos Caleb Williams, Drake May, J.J. McCarthy, que infelizmente está lesionado, mas vieram vários desses jogadores aí, Michael Penix Jr., Bo Nix. Então assim, me diga aí, comece com o tema. O que você está empolgado, o que você está curioso para ver desse início de temporada? Cara, puxando esse gancho aí dos calouros, eu, na verdade, estou empolgado para ver todos eles. Não por eu achar que todos são ótimos, mas porque eu quero ver o que vai acontecer. A atuação deles na pré-temporada me deixou com a impressão de que o que eu tinha visto antes do draft estava certo. Eu não vi Aham, nada muito diferente do que eu esperava. Mas eu fico muito curioso para saber se durante a temporada isso vai ser diferente. E certo. torço para que todos se saiam ainda melhor do que eu esperava, porque eu acho que isso tem tudo para ser uma bela classe de quarterbacks. Ok, É, esse era o meu ponto para a você. classe. Você acha que essa classe, então, é uma classe interessante de quarterbacks? Você acha que é um grupo que vai ter história na NFL? Não, logicamente, não são todos franchises, mas vão ter ali a sua relevância. Eu acho que sim. E eu acho que quem resume muito bem isso é o Caleb Williams. Ok, Muito já se falou da situação ideal em que ele entrou, que raramente a gente vê uma primeira escolha geral caindo numa situação tão boa. sim. E é verdade. Ele está num ataque com três wide receivers fantásticos e vem para se tornar, talvez, na primeira temporada, já o maior quarterback da história do Chicago Bears. Bom, mas também não é tão difícil, né? Vamos combinar que não há Não. um quarterback até hoje com mais de 4.000 jardas naquele time. Realmente ele tem essa possibilidade logo no seu primeiro ano. Eu concordo plenamente contigo. Eu falei assim para parecer que era um hot take, mas não é um hot take, realmente ele não é muito difícil. Infelizmente, para a história que o Bears tem, para os torcedores do Bears, esse não é o hot take. Deveria ser, considerando, né, um time histórico aí de mais de 100 anos, mas realmente é bom ter o rival lá um pouquinho para baixo. Mas, assim, só para deixar claro, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que gostava muito do Jay Cutler. Então Nossa, não, não é aí tão baixo assim a barra. achei o seu calcanhar de Aquiles, meu querido João. Como assim? Eu gostava de Jay Cutler, mas é porque eu estava no rival. Eu, como torcedor do Packers, sou muito fã de Jay Cutler. Mas não, como assim? Ok, não vamos nos alongar muito com Jay Cutler, mas diga, por que você gostava de Jay Cutler? Cara, ele realmente não teve uma boa carreira, mas ele era um jogador interessante. Ele tinha boas características, boas qualidades. O problema é que os defeitos foram muito maiores. Principalmente aquela coisa que todo mundo sabe, né? Do desinteresse dele pelo jogo, Exato. de, de ele mesmo se retirar de partidas, de fazer coisas que não que não faziam sentido ele fazer. Mas tirando isso, cara, ele era um quarterback com muita precisão, um braço incrível. Quando queria, ele era muito inteligente.
Então eu gostava de ver ele jogar, os jogos eram sempre interessantes. Eu adorei quando eu fui. Meu primeiro Mesmo jogo. no final da carreira. Meu primeiro jogo da NFL que eu assisti foi na inauguração do Santa Clara Stadium, do Levi's Stadium, né? Do 49ers. Uhum. E foi Colin Kaepernick contra Jay Cutler. Foram 5 interceptações no total. Foi um jogo que eu adorei, porque são os dois meus rivais. E é sempre bom ver os dois rivais jogando mal. Mas o Jay Cutler tinha para mim, especialmente contra o Packers, ele gostava muito de lançar interceptações. Então, para mim, era um quarterback do meu time, né? Além do Rodgers à época. Mas me diz, João, com relação ao Caleb, o que você está querendo ver dele? O que você está talvez empolgado em perceber aí desse início de temporada do Caleb? Cara, eu quero ver, em primeiro lugar, ele sendo ele mesmo. Igual a Uhum, gente já conseguiu ver um pouco na pré-temporada, né? A capacidade de improviso e a criatividade, mas muito também da execução de jogadas. Ele tá com um coordenador ofensivo muito bom, algo que é pouco falado. O Shane Waldron, que é o responsável pelo ressurgimento da carreira do Geno Smith. olha lá o hot take, olha lá o hot take. Vamos nessa, vamos nessa. Hot take atrás de hot take hoje, boa. Não, mas falando sério agora, ele é um bom coordenador ofensivo. Não Uhum, foi tão bem ano passado, mas acho que foi muito por toda a situação do Seahawks, a confusão que estava. Ele passou muito tempo com o Pete Carroll, que é um dos meus treinadores preferidos. uhum, Eu acho que o Caleb Williams está num ambiente competente. sim, E eu sim, acho que concordo isso para plenamente. ele é o suficiente para ele brilhar. Uhum. Eu tenho O pra que mim que também. você acha como rival? Cara, eu até coloquei isso no Twitter ontem, o Twitter que atualmente está bloqueado para os brasileiros, no Brasil pelo menos. É, é ruim eu dizer que eu gosto do quarterback do meu rival. Mas eu gosto do Caleb, eu gosto do talento dele, eu gosto do potencial que ele tem. Eu concordo com você que a improvisação dele como é que chama? É um cartão de visitas importante que ele tem. Eu acho que ele tem essa habilidade de estender jogadas. Tô curioso para ver a questão de como ele joga dentro de estrutura, porque ele vai ter um tempo muito menor do que ele tinha no college e até mesmo que ele teve na preseason para pensar, para executar as jogadas, para fazer com que o Uhum. time continue progredindo. Mas eu acho que ele tem essas skills, eu acho que ele tem a possibilidade de ter esse crescimento. Logicamente, primeiro ano a gente não pode esperar muito dele, primeiras 4, 5 semanas. Também não vou achar que o cara vai ser Rookie of the Year, vai chegar já chegando, vai jogar, por exemplo, o final de temporada do Stroud o ano passado. Mas eu tô bem positivo nele, assim. E sendo bem sincero, eu gosto do prognóstico dele se tornar um franchise quarterback pro Bears, porque é muito mais legal ter uma rivalidade em que os dois times estão em alto nível, sabe? Assim, uma briga mesmo boa. Como, por exemplo, foi um Bengals e Chiefs antes do Super Bowl, um Bengals Bengals não, desculpa, um Chiefs e Ravens. Eu gosto desses tipos de jogos, assim, eu gosto dos jogos que são difíceis. Então eu espero que o time do Bears esteja nessa ascendente, assim como, logicamente, o time do Packers, como o time do Lions é muito forte atualmente também, porque é muito mais divertido, é muito mais bacana assistir essas coisas. E acho que também, tendo o Caleb talvez como esse franchise QB aí, é mais um asset pro fantasy aí para criar a mais valor para todo mundo, né? Com certeza. E você falou aí da possibilidade dele como Offensive Rookie of the Year. Eu acho que é quase impossível ele não levar essa. Ainda mais com o Drake May não começando a temporada como titular. Eu concordo contigo por conta do ambiente que ele tem ao redor. Né? Os três wide receivers que ele tem, eu sou fãzaço do Romeo Dunze. Falei isso um pouquinho antes do draft. Para mim, o Romeo Dunze é o meu wide receiver 1 dessa classe. Não por conta do talento, porque o Marvin Harrison Jr. é mais talentoso como jogador, mas eu acho que ele é quase que ele é infalível, sabe assim? Ele é meio que um Mike Evans dessa classe, em que ele vai ter todas as temporadas com 1.000 jardas, ele vai estar sempre fazendo ele seus 5, 8 touchdowns, eventualmente 10, 11 em uma temporada muito boa, ao passo de que o Marvin Harrison Jr. eu vejo elementos que podem fazer com que ele não funcione. Então tem o Romeo Dunze, tem o Keenan Allen, que apesar de estar mais velho e aparentemente mais gordo ou mais lento, também é um cara muito interessante. Se você colocar ele no slot, der menos responsabilidade para ele, é um cara que trabalha muito bem com o quarterback. E, logicamente, o DJ Moore, que também é um baita de um jogador. É, a linha ofensiva é uma linha ofensiva ok, não acho que seja nada Uhum. espetacular, mas também é uma linha ofensiva que não está na segunda divisão, digamos assim, da NFL. É, Uhum.
E o jogo corrido é um jogo corrido de suporte, né? Você tem o DeAndre Swift ali que pega alguns passes, não é nada espetacular, infelizmente vai e volta com lesões, mas aí tem o Roschon Johnson, que eu gosto muito, é excelente bloqueador no jogo Uhum. corrido, e o Khalil Herbert, que é confiável para o time do Bears em si. Sim. Então eu E concordo, talvez assim. o melhor corredor dos três, né? Sim, eu queria muito ver o Roschon Johnson nesse time, porque eu sou fãzaço dele, assim. Desde o ano passado eu gostava muito do perfil, mas ele é mais um líder de equipe do que necessariamente um jogador, o melhor Sim. jogador do time. Então eu concordo, o Uhum. Khalil Herbert hoje é o running back mais pronto desse time. Mas acho que, falando só um pouquinho de fantasy, acho que os três é muito difícil você apontar quem que vai liderar em pontos, Sim. não em jardas corridas necessariamente, esse backfield no final das contas, porque eu acho que o DeAndre Swift para esse role de pegar passe e tudo mais também é super importante. Então eu concordo contigo, acho que o Caleb Williams larga na frente com tranquilidade para ser esse Rookie of the Year. Mas há aí algumas brigas boas, assim, né? O próprio Marvin Harrison Jr. também, se chegar explodindo a boca do balão no Cardinals e fazer com o Kyler Murray uma dupla que revitalize esse time do Cardinals, e o Cardinals vai ter que correr muito atrás do placar também. Pode ser que rivalize com essa questão, mas nesse exato momento, Caleb Williams é indiscutível para mim É, o principal nome para ganhar o Rookie of the Year. os quarterbacks costumam ter uma vantagem nessas premiações, né? Eles sempre saem Sim, na frente sim, já. exato, exato. Tem E, e por isso que eu infelizmente acho que a vantagem dele eu acho que a vantagem dele é tão grande justamente por isso, por ele Uhum. ser, eu acho que o único quarterback que vai ter sucesso relevante esse ano. Eu não acho que o Jaden Daniels vai jogar bem essa temporada. O J.J. Daniels é um cara que eu tô apostando até que bastante, mais do que eu estava anteriormente, pelo que eu vi na Precision dele. Logicamente, Precision tem muito elemento não funcionando, mas ele continua é, conseguindo lançar a bola muito rápido, ele sabe se movimentar rapidamente do pocket, então eu acho que para a NFL isso se traduz muito bem. Meu problema com ele, logicamente, vai ser a O questão meu medo, de frame. assim, Diga, John. o meu medo é justamente esse, cara. Ele tem que lançar a bola muito rápido, porque a linha ofensiva de Sim, Washington é horrível. é, E os isso é alvos verdade. também não são muito bons, né? Tirando o McLaurin, ele não tem mais nada. Ah, não. Então Tem eu acho Diami muito Brown. difícil ele ter sucesso. Olamide Zacquias. Nossa, tá bonito, tá bonito. Tá tipo o backfield, não, o grupo de pass catchers do Broncos. Tem o Zach Fraquíssimo. Ertz de Bengala. Nossa, o Zach Ertz prevenindo o Ben Sinnott de aparecer. Mas acho que o Caleb ele tem realmente essa largada na frente, como eu falei. E falando de quarterbacks, eu queria trazer um outro ponto também que eu tô bastante interessado em ver esse ano. É, não acho que seja necessariamente um franchise quarterback, mas eu acho que todas as movimentações ao redor, trazendo o Bryce Callahan, trazendo o coordenador de linha ofensiva também, o pai dele, toda a estrutura que foi colocada para Will Levis no Titans é algo que me interessa bastante. Um, Acho que o Levis é um jogador competente, não acho que ele seja espetacular, mas acho que o Titans está usando este ano para ver exatamente o que ele pode oferecer. Trouxeram o Calvin Ridley, que temos várias, né, dúvidas aí, enfim, questão de drops e tal, mas trouxeram ele para parear com o DeAndre Hopkins, que são dois wide receivers possivelmente confiáveis, no mínimo, para um Will Levis que gosta muito de lançar a bola vertical, né, muito longa a bola. Trouxeram o Tony Pollard para fazer dupla ali com o Ty J. Spears. Ah, esse foco na linha ofensiva para dar mais tempo para que o Will Levis possa passar a bola com a precisão que ele tem um baita de um braço, ele tem um canhão na É. mão. Então eu acho que eles estão construindo ao redor desse cara, o que é até curioso, porque normalmente quando se vem um novo head coach, né, quando se muda a equipe técnica, a tendência é o time deixar rolar, digamos assim, para poder escolher o seu próprio quarterback no próximo draft, no draft daqui 2 anos. E eu não vejo o Titans fazendo isso. Eu vejo o Titans pelo menos tentando apostar no Will Levis e fazer com que ele funcione. Eu acho bem interessante essa tática. Tô curioso para ver como é que eles vão se desenrolar. Eles têm aí 2 jogos bastante interessantes durante isso. Eles vão jogar contra o Packers na semana 3 e depois na semana 4 eles pegam o Dolphins. Então, assim, são jogos também que vão testar esse time. E para a NFC não, desculpa, para AFC South é um time que eu acho que eu falei na semana passada, assim, low key,
embaixo dos panos, pode brigar por uma wild card aí para os playoffs. Não é um time tão ruim quanto a gente está imaginando, apesar de ter tido muitas rotações aí, logicamente o Will Levis completamente sem grife. O que você pensa do Titans, do Levis? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o Titans está apostando nele porque o Will Levis não deixou escolha para o Titans com a maneira como ele jogou. Eu tinha muita preocupação com ele como prospecto. Eu era considerado um hater do Will Levis, porque eu não achava ele um quarterback de primeiro round, Uhum. por causa das características mentais dele. Ele tem um processamento de jogo muito lento. Sim. Então, ele acaba se colocando em situações de ter que fazer passes difíceis que não precisariam ser difíceis. Ele demora tanto para tomar a decisão que as janelas se fecham. Só que o que eu vi na NFL é que ele tem o braço para fazer os passes nessas janelas pequenas. Uhum. Ele é extremamente preciso. Eu acho que o passe longo dele está entre os 3 mais precisos da NFL. Eu É, fiquei realmente impressionado com a qualidade. eu não sei se eu colocaria no top 3, mas sem dúvida alguma ele é dos deep throwers, né, que são os passes profundos, um dos que mais impressionam. Não sei se em termos Sim, de precisão, mas de impressão, assim, realmente é muito bonito de ver quando funciona. sim. Ele tem um release muito rápido, então ele demora para tomar a decisão, mas assim que ele toma a bola já sai muito rápido. Isso Uhum. ajuda a mitigar também um pouco esses problemas de processamento dele. Sim. Claro, se ele conseguisse melhorar isso, ele seria um franchise quarterback, se ele conseguisse aprender a processar o jogo mais rapidamente. É difícil aprender, mas não é impossível. É. E eu acho que ele está pareado com a pessoa ideal para o estilo de jogo dele, que é o DeAndre Hopkins. Tomara que ele fique saudável, porque se tem alguém para ganhar a bola dividida, é o DeAndre Hopkins, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. E E eu acho. Diga, diga. o Will Levis, ele lança essas bolas. Ele lança as Uhum. bolas divididas. Só que ele lança com qualidade, não é aquele cara que está só rifando a bola na direção do recebedor. Ele põe a bola no lugar que tem que pôr para o recebedor conseguir vencer. Sim, sim. Eu tô curioso para isso, porque assim, eu acho que que o Brian Callahan e o Titans, como um todo, está pensando em algo que a gente falou na semana passada no nosso primeiro episódio. A importância dos coordenadores ofensivos, a importância do pensamento do head coach ou do coordenador ofensivo, que seja Uhum. para com o ataque e o quanto eles conseguem tirar a responsabilidade do jogo mental de alguns quarterbacks para fazer com que esses caras Uhum. funcionem. A gente falou um pouco sobre o Dave Canales, se foi ele ou não responsável pelo Baker e pelo Dino, mas é muito essa questão de, olha, você tira essa responsabilidade de pensar todas as coisas ao redor desse cara para que esse cara possa executar aquilo que ele faz bem e você deixa ele maturar, que foi um pouco que foi feito com o Jared Goff no Lions, né? Quando o Lions fez a trade do Rams para lá, porque ele é um cara completamente atrasado, digamos assim, em termos de desenvolvimento de Uhum. quarterback. O próprio Kirk Cousins demorou aí 4, 5 anos para se estabelecer e demorou mais uns 3 ou 4 anos também para conseguir entender como se joga dentro do pocket. Eu lembro do Kirk Cousins no último ano dele do Commanders, que era bizarro, assim, bizarro, porque ele simplesmente não via a pressão vindo. Ele não conseguia ver isso. Sim. E hoje ele tem uma noção muito maior. Então pode ser também essa questão de o Brian Callahan e a equipe do Titans está pensando, olha, a gente garante, a gente confia no que a gente está fazendo e a gente vai fazer com que esse cara seja o nosso canhão, né? É apontar e atirar, basicamente. Nós vamos controlar esse canhão, vamos apontar e atirar. Então eu acho que talvez seja esse o elemento, que é o que você falou na semana passada, e eu concordo plenamente, dessa questão de que os coordenadores ofensivos, os head coaches, cada vez mais passam a ter responsabilidade sobre o sucesso ofensivo dos seus times. Né? Muito mais do que só falar que o quarterback é Drew Brees, é Big Ben, é Tom Brady, que controlam tudo ali desde que eles entram no campo. E acho que se o Brian Callahan conseguir fazer isso, eu vou até um pouco além no seu take. Eu acho que Uhum. esse time pode levar a divisão. Uma divisão que tem Jaguars, sim, completamente batível. Tem um Colts que tem peças ofensivas interessantes, mas também não é um time ainda redondo, né? Não é um time que funciona. E existe a questão de quão maduro está o Anthony Richardson. E Uhum. temos ali o Texans. É, talvez um pouco um hot take aí, né, considerando o Texans em si, considerando tudo que a gente espera desse time do Texas, mas eu concordo contigo, assim, não seria impossível. Acho difícil, não Sim. apostaria nisso se tivesse que apostar, mas não acho impossível, não. E lembrando que o Texans ano passado
não era considerado o favorito para levar essa divisão, né? Nem perto. Não, não, longe disso, longe disso. Apesar do CJ Stroud ter sido bem visto ano passado, ninguém considerava que eles iam não só chegar, né, como líderes dessa divisão, como chegarem como talvez o time mais empolgante da AFC, né? Uhum. Vamos ver, João, vamos ver. Mas eu acho que esse começo de temporada vai dizer um pouco sobre o que o Leves pode entregar, desculpe. E realmente, acho que definir um pouco do que vai ser esse futuro do Titans, se eles vão ter uma top 5 pick ali, uma, né, top 10 do ano que vem. Ano que vem também parece que não tem muitos quarterbacks interessantes. Estava lendo recentemente de que parece que os melhores quarterbacks dessa temporada são pro final do primeiro round, enfim, lógico, o college acabou de começar, daqui a pouco muda tudo, daqui a pouco a gente tem 53 nomes como first round pick, mas nesse exato momento não é uma classe que gera muito interesse. Uhum. Boa. Então me manda outro take seu, João, outra coisa que você esteja aí de olho, que você queira, né, analisar ou ver nesse início de temporada. Cara, eu tô extremamente curioso para Hum. ver o que vai ser do ataque do New Orleans Saints. E assim, eu sei que esse é um take muito estranho, porque ninguém tá curioso para ver o New Orleans Saints. Você como Aparentemente, torcedor ou ex-torcedor, faz parte. ex-torcedor. Mas o motivo é outro, cara. A gente vai ver pela primeira vez desde 2006 o New Orleans Saints jogando com um ataque diferente. Exatamente. Uhum. Eu acho que essa é a maior continuidade, assim, com certeza é a maior continuidade que eu já vi aqui na NFL, Hum. e talvez seja uma das maiores da história. O Pete Carmichael era o coordenador ofensivo do Sean Payton durante quase todo o tempo do Sean Payton no Saints. Eu acho Uhum. que ele entrou como coordenador ofensivo a partir do segundo ano do Sean Payton. E era aquele coordenador ofensivo que não fazia muita coisa, né? Porque ele estava abaixo de uma das maiores mentes ofensivas da liga. Sim. E nesse tempo, o ataque do Saints foi se tornando muito complexo, justamente por não ter essa renovação. Eles Uhum. só acrescentavam terminologia, acrescentava tags. E enquanto o Drew Brees estava lá, isso era perfeito, porque o Drew Brees batia o olho e ele tinha ali todas as respostas que ele precisava. A hora que o Drew Brees Uhum. sai, isso dá errado, porque você não tem outro Drew Brees ali, com a experiência, o talento e a inteligência de futebol americano que ele tem. Não há outro Drew Brees, isso é verdade. E aí, a gente viu isso ficar totalmente insustentável ano passado com o Derek Carr, que é um quarterback inteligente, mas não é um Drew Brees, obviamente. E ainda assim, o ataque do Saints foi surpreendentemente bem sucedido. Se eu te falar aqui agora, em qual posição você acha que o Saints ficou na liga em número de pontos marcados ano passado? Número de pontos marcados, É, eu colocaria entre o 15º e 21º. Talvez sendo positivo. foi o nono. Nono? O nono. O Saints teve mais pontos por jogo que Packers, Texans, Chiefs. Nossa, Foi é o Camara e companhia. Pelo contrário, o Camara foi. O jogo terrestre do Saints foi um dos piores da liga. Em termos de efetividade ou em termos de pontos também? Em tudo. Em termos de Nossa. efetividade e em pontos. Não, mentira. Em touchdowns corridos foi o 15º. Ok. Tá na média. Mas foi muito ineficiente na corrida. Uhum. E agora os Saints trouxeram o Clint Kubiak, né? Filho do Gary Uhum. Kubiak. Que o Clint Kubiak não é só um técnico que vem da árvore do Mike Shanahan, mas ele é filho do braço direito do Mike Shanahan, né? O cara que Sim. ajudou a criar esse sistema. Então, eu espero um ataque mais simplificado, como costuma ser os ataques dessa árvore de treinadores, e mais eficiente. Por isso, o Saints foi o time que menos usou motion e play action ano passado. Sim. Eles É um time praticamente extremamente não usaram. estático. Sim. Sim. E isso com certeza vai mudar agora. Então, eu espero uma evolução nesse ataque que já foi o nono melhor pontuador da temporada passada. A linha ofensiva é o grande calcanhar de Aquiles desse time. Uhum. Ela é pior que a do ano passado, mas não muito pior. Perdeu o Ryan Ramczyk, que praticamente aposentou agora, né? É um Sim. problema gigante. Mas o Ryan Ramczyk, ano passado, já não estava jogando no máximo dele, ele já estava sentindo os efeitos da lesão. Uhum. Ele foi substituído agora pelo Thalys Fuaga, que eu acho que não vai chegar no nível dele, mas acho que vai ser competente. Mas foi uma ótima escolha de draft, sem dúvida alguma. Sim. E aí acaba que a grande perda dessa linha ofensiva foi a saída do Andrew Speech.
que era considerado um bust. Então a Mas gente não vai vocês ter uma linha trouxeram, ofensiva muito pior. o Lucas Patrick, né? Ah, e o lado direito ali, que é César Ruiz e Trevor Penning, se eu não me engano, não é isso? São O dois também Trevor que foram Penning é um draftados problema. alto. Exato, então, só foram dois que foram draftados alto. O César Ruiz é O Cesar médio. Ruiz é ok, ele é mediano. Exato. O O único Penning é um nome de problema. destaque, o único nome de destaque dessa linha é o center, o Eric McCoy, que para mim está entre os 5 melhores centers da linha. Uhum. Mas o lado esquerdo, o left guard é um problema, que por enquanto é o Lucas Patrick, mas durante a pré-temporada, durante os treinamentos, teve uma rotação muito grande ali. Sim. Era o Nick Saldiveri, acho que é o nome dele. Sim, É isso? ele lesionou durante os treinos. Mas Exato, é não o é que eu ia falar, certeza ele quer estar nenhuma de lesionado voltar agora. também. Uhum. Agora, é uma linha. Eu acho que esse ataque ele vai ter que se basear em corrida, porque essa linha ela bloqueia melhor para a corrida que para o passe. E abusar de play action, de motion, de tudo que não fez ano passado, para facilitar a vida do Derek Carr, que tem recebedores excelentes, né? E você acha que o Derek Carr termina a temporada como titular desse time? Eu acho que sim, mas eu tô torcendo um pouco para que não, porque eu gostaria de ver o Spencer Rattler ser testado. Eu sou aqui do bandeirão Spencer Rattler. Eu acho que ele tem que jogar essa temporada inteira. Eu gosto muito do potencial dele. Acho ele muito cru. Acho que ele tem uma série de problemas como é que chama? De desenvolvimento mental do jogo. Mas ele é um cara que se engrenar, meu amigo, eu gosto muito dele. Gosto muito do Rattler. Eu acho, eu acho que se a gente chegar na metade final da temporada, ali lá para os últimos 5, 4 jogos, Uhum. e o Saints já estiver fora da briga pelos playoffs, eu acho que vai surgir uma lesão aí no Derek Carr e a gente vai ver o Spencer Rattler. Porque o Saints consegue se livrar do contrato do Derek Carr ano que vem. Então acho que eles precisam fazer essa experiência. Uhum. Eu também acho que precisam fazer essa experiência, exatamente porque o Derek Carr não tem absolutamente nada de diferente para mostrar do que você já conhece. Tô curioso no sentido de ver se ele consegue a ser diferente, nem evoluir, mas ser diferente do que ele foi até o momento na carreira com o Clint Kubiak. Meu problema é que eu acho que ele se encaixava muito bem nesse ataque do Pete Carmichael, no sentido de que ele é muito estático, ele é uma caixinha, né? Ele não é moldável, não tem nenhum jeito de você moldar o Derek Carr. Ele é o que ele é o que ele foi e é o que ele vai ser. Então eu acho que até mesmo para esse ataque diferente, considerando essas suas palavras, e eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento também do que o Kubiak vai querer trazer para esse time, eu iria de Spencer Rattler e falo, cara, vamos ver o que a gente tem aqui. Porque, logicamente, é mais um ano perdido de Chris Olave, é mais um ano perdido de Rashid Shaheed, e aí, né? É mais um ano perdido de A.T. Perry, que não é nada demais, mas enfim. Como é que você faz com essas pessoas? E Camara provavelmente é o último ano dele de NFL. Eu não tô tão empolgado assim com o Saints, mas consigo ver esse interesse, né? Em ver o que esse Saints pode Exatamente oferecer. isso. E eu quero ver até isso. O que vai ser o Clint Kubiak, né? Porque ele já foi coordenador ofensivo, Uhum. ele já chamou jogadas no Vikings em 2021, mas que ali não era. Ele estava substituindo o pai dele, e não era uma coisa que ele teve tempo ali para fazer do jeito dele, parece. Sei. E depois, e mesmo assim, o ataque foi ainda um pouco acima da média. Foi na última temporada do Mike Zimmer, quando o Vikings foram um desastre, a defesa foi horrível, mas o ataque Uhum. conseguiu ainda ser acima da média. E depois ele chamou jogadas, se não me engano, pelos últimos 4 ou 5 jogos no Denver Broncos de 2022, do Nathaniel Hackett, quando o Nathaniel Hackett desistiu de ser o play caller. Desistiu E é assim, uma boa forma de apontar isso. e é uma amostra muito pequena, mas ele pegou um ataque que era o último da NFL Uhum. e durante o tempo dele como play calling foi o 22º. É uma evolução. É uma É evolução. uma boa evolução, mas com a ressalva de que é uma amostragem muito pequena. Uhum. Claro. Muito bem, muito bem. Isso me deixou interessado em assistir os jogos do Saints, né? Aliás, assistir os jogos talvez seja demais, mas assistir um ou outro jogo. Vamos ver aqui qual é a schedule do Saints agora, que eu até fiquei curioso. Vamos ver se tem algum jogo interessante para eu assistir aqui. Eles começam em casa. Não, o primeiro jogo deles é contra o Panthers. Zero vontade de assistir esse jogo. Saints e Panthers, não. Depois Cowboys e Saints, Saints e Eagles, Falcons e Saints e Chiefs e Saints. Olha, Falcons e Uma Saints é bela um jogo sequência. interessante. É uma bela sequência, uma bela sequência para começar 0-5.
Ou Pois é. 1-4. Não, 1-4, talvez um ganhe 4 do porque tem o Panthers. Carolina na semana 1. Exato, exato. A primeira semana vocês estão safos. Mas tem um jogo que eu vou contra o Cowboys e contra o Falcons aqui, acho que eu vou querer ver. Principalmente por essa questão desse potencial ofensivo aqui. Ele joga no final da temporada contra o Packers, contra o Raiders e contra os Buccaneers. Ou seja, pode ser ali o The Spencer Rattler Show nesse finalzinho, Sim. nessa reta final deles. Torcendo para que seja isso. Bom, eu vou trazer então um outro ponto aqui. Acho que meu segundo ponto que eu estou curioso para ver nessas primeiras semanas é os, os backfields que eu não tenho certeza de quem é o líder, né? Então, por exemplo, os Bengals, os Cowboys, os Chargers e até mesmo o Rams. E eu já explico assim, o Bengals com a saída do Joe Mixon, por mais, né, que eles tenham ali Zach Moss, que é um cara que eu gostava bastante, sempre pegava ele no Fantasy, sempre apostava que ele ia. Eu acho que o Chase Brown tem grandes chances de ser essa surpresa dessa temporada. Acabei pegando ele em várias ligas de fantasy esse ano. É um nome que low-key tem aparecido, né, em diferentes times aí também do pessoal. E eu acho que ele tem pelo menos a chance de rivalizar com o Zach Moss num time que vai pensar em passar a bola muito. E considerando isso, que o Zach Moss não é tão grande pass catcher como o Chase Brown. No caso do Cowboys, quem vai pegar essa bola? Quem vai correr com essa bola? Eles trouxeram de volta o Zeke, que foi embora porque já estava muito ineficiente. Voltou depois de uma temporada, né, o ano passado, em que, surpreendentemente, no time do Patriots, ele teve 51 recepções. Até hoje eu olho para esse número e eu não acredito. Isso é Tipo, muito impressionante. como que o Zeke do nada teve 51 recepções? É muita coisa pro jogador, como ele tinha se mostrado em 2023, 2023 não, 2022. Mas enfim, isso também denota um pouco de como foi a situação do Patriots o ano passado, né? Um cara desse jogando dessa forma. Diz mais sobre os Patriots que sobre o Zeke, né? Exatamente, exatamente. É o estado do Patriots como um todo. E eles têm Rico Dowdle e Deuce Vaughn. E trouxeram, eu não sei se está confirmado ainda, enfim, o Dalvin Cook, né? Que Tá pode ser, pode não confirmado, ser que mas fique. ele tá no Practice Squad. Exato, então, assim, tá confirmado no sentido, tá lá no time, mas não tá no time titular. Então a gente não sabe nem Isso. se ele vai ser elevado. Então são 4 running backs que talvez misturados não deem um. Para fantasy é muito pior, porque você não sabe quem escolher. Eu draftei um Zeke, inclusive, numa liga, tomei bronca de um amigo meu que torce pro Cowboys, mas draftei ele, zero confiança. E os outros dois times, os dois times de Los Angeles, né? O Chargers e o Rams. O Chargers me parece que está definido com o Dobbins e o Gus Edwards, mas ao mesmo tempo esses dois caras, enquanto estavam Uhum. no Ravens, só se machucavam, né? Nunca jogaram uma temporada Sim. inteira, nenhum dos dois. E tem o Kimani Vidal, que todo mundo tinha hypado durante a off-season, apareceu do nada como running back 4. Ah, tinha se levantado que talvez ele fosse ser cortado e tal. E agora ninguém sabe muito o que vai acontecer nesse time. Um time que vai precisar correr muito com a bola, porque ainda é um time em construção, é um time que está se organizando. Trouxe o Joe Alt para compor a linha ofensiva, então também o Harbaugh está pensando em compor esse time para ser um jogo corrido muito mais do que um jogo aéreo, mesmo tendo Justin Herbert. E no caso do Rams, todo mundo com Kyren Williams, Kyren Williams, Kyren Williams. Eu não compro o Kyren Williams. Acho que o hype dele ficou muito alto. Eu gosto muito do Blake Corum, mas não é nem porque eu gosto do Blake Corum, por isso eu acho que é um backfield dividido. Eu acho que o Blake Corum foi trazido porque, primeiro, ele joga da mesma forma que o Kyren Williams, e segundo, ele foi escolhido a dedo, porque ele foi draftado alto até, pelo Uhum. time do Rams, né? Um time do Rams que tem aí Cooper Kupp, Puka Nacua, o Stafford, e para mim me parece que o Blake ele vai entrar exatamente nessa parte de faz parte do sistema como um todo. O Kyren Williams o ano passado foi mais uma emergência do que Uhum. necessariamente uma peça primordial para fazer o ataque do Rams funcionar. O que você acha desses caras? Bom, começando aí pelo final, na verdade eu concordo com você em todas as análises até aqui. Nós estamos, acho que, de olho nos mesmos jogadores. Uhum. Acho acertadíssimo o que você falou sobre o Kyren Williams. Ano passado, o que aconteceu foi que o Cam Akers não deu conta de manter
o trabalho como sendo dele, e aí o Kyren Williams foi a única opção, foi quem surgiu. Jogou muito bem, foi muito eficiente, me surpreendeu. Eu não esperava um resultado desse, de um jogador com a testagem atlética que ele teve. Uhum. Mas para esse ano eu também não estou apostando de jeito nenhum. O que mais me preocupa é o histórico de lesões. E eu acho que foi até você mesmo que me falou isso, que caso tenha uma lesão dele, o Blake Corum vai ter todos os snaps. Ah. E quando o Kyren Williams retornar, o trabalho vai ser do Blake Corum, porque ele tá lá. É meio a maneira do Sean McVay pensar, né? Foi o que aconteceu no próprio caso do Kyren Williams no ano passado, né? Ken Maker se machucou Sim, e simplesmente sumiu. sim. Então, eu tenho draftado muito o Blake Corum nas minhas Uhum. redrafts. E muito por isso. E esse medo eu acho que intensificou agora com a notícia semana passada de que o Kyren Williams vai ser o retornador de punts, né? Uhum. É. Eu não, O eu que é não tô uma muito decisão preocupado com muito isso, estranha. sim. Eu não tô muito preocupado com isso porque ele já foi retornador antes de se lesionar o ano passado, ano retrasado. Mas ele era o retornador do time em certo ponto. Hum. E eu acho que a proposição de retorno desse ano, ela parece ser mais segura, parece que esses jogadores vão se lesionar menos do que normalmente. Ah, mas sim, sem dúvida alguma, isso é um aumento no receio, né, de uma lesão de um jogador, qualquer que seja. Não o Kyrie Irving em si, mas qualquer jogador que seja retornador, porque é mais porrada, mais um snap que você vai jogar que você pode ser, né, engolido pelo outro time. Eu acho um pouco estranho colocar um jogador que você esteja contando muito com ele nessa situação, quando esse jogador tem um 40-yard dash de 4,65. Isso não é um retornador de punch. Sim, sim, Você não justo. põe ele lá porque ele te dá uma boa chance de marcar um touchdown em todos os retornos de punch. Então, para que pôr ele lá se ele for tão importante? Justo, justo. É um ponto a ser levantado. Passando agora para os Cowboys. Eu acho que tudo pode acontecer ali, realmente não dá para saber nada. Eu Back não running vejo back. o Dalvin Cook como uma ameaça. Eu acho que ele está lá no practice squad, só vai subir em caso de lesão. Eu acho que a dúvida aí é como vão se sair Ezekiel Elliott e Rico Dowdle. Uhum. Eu tenho muito Rico Dowdle em Dynasty, que eu tenho guardado já desde o ano passado, mas também não estou nem um pouco confiante de que ele vai ser uma estrela nesse time. Sim, Eu acho aí que qualquer coisa pode acontecer, até mesmo nada. justo, justo. Uhum. Nos Chargers, a minha estratégia em fantasy tem sido draftar quem cai muito no draft. Eu tô com 0 Gus Edwards, porque ele raramente cai. Tenho Uhum. alguns J.K. Dobbs e um monte de Caimano Vidal. Caimano Vidal como Aí última pick, assim. sim, bem no finalzinho do draft. Uhum. Eu acho que ele pode acabar em algum momento se tornando o titular desse time, pelo que você citou, os problemas recorrentes de lesão do Gus Edwards e do Dobbins. Sim. Ou até por qualidade mesmo, porque essas lesões elas vão cobrando um preço, né, do Uhum. jogador. Então a gente não sabe como é que vão estar hoje o Dobbins e o Edwards. E eles estão num ataque que provavelmente vai ser o ataque que mais vai correr com a bola na liga. Eles vão apanhar muito. Então acho que a oportunidade pro Vidal é questão de tempo. Será? Para finalizar no Cincinnati Bengals. Oi? Uhum. Não, eu tô divagando aqui com o será, assim. O Ah, Caimani Vidal eu também quero que dê certo, porque eu acho que eu tenho minhas shares dele nos fantasy da vida. Mas é isso. Gus Edwards e J.K. Dobbins, o histórico de lesão deles é muito grande para você apostar que eles vão ficar saudáveis o ano inteiro, né? é Infelizmente. muito, muito improvável. Uhum. Nos Bengals, eu tenho ido de Chase Brown, por achar ele o jogador mais talentoso, ainda que a gente tenha visto muito pouco dele. Uhum. O Zach Moss, a gente meio que já sabe quem é, né? Sim. O Chase Brown ainda é uma incógnita e isso é muito atraente ainda no Fantasy. Uhum. E eu fiquei um pouco mais seguro recentemente, vendo que a maioria dos analistas que eu respeito tá indo pro lado do Chase Brown também. Recentemente eu vi o J.J. Zacharyson falando isso, eu acho que o Nate Tice falou isso também. Uhum. Então eu tenho preferido apostar nele, apesar de que agora ele já está mais caro do que o Zach Moss nos drafts que eu tenho visto. O valor dele em fantasy subiu muito mesmo, sem dúvida alguma. Mas ainda prefiro apostar nele e tenho gostado de apostar nele, porque eu normalmente faço um Zero RB, no máximo um Hero RB,
e ele acaba quase sempre sendo meu running back 2. Uhum. Ou ele ou o Blake Corum. Sim. São os dois que eu tenho bastante também. E eu acho que esse começo de temporada, talvez. Não acho que vai acontecer, porque essa semana, né, ainda tem 4 dias aí antes de começar a temporada. Mas um eventual time do Bengals sem Jamar Chase, né, coloca essa pressão, ou talvez essa oportunidade à frente do Chase Brown para jogar ainda mais, né, para ter ainda mais snaps. Porque por Sim. mais que o T. Higgins seja um ótimo jogador, ele não é um wide receiver 1, alfa. Andrei Yoshivas também não tá pronto ainda, na minha opinião, para ser o wide receiver 2, Uhum. apesar de ser o meu greguinho, né, o meu mafrismo do time do Bengals. E realmente o Chase Que Brown pode bonitinho. acabar, inclusive, pegando isso. Andrei Yoshivas é meu cara. Desde o ano passado eu falava que esse cara era muito bom, ele vai ter Eu oportunidade lembro. esse ano. Ele vai ter oportunidade esse ano, e se tudo der certo, ele vai se estabelecer aí como esse wide receiver 2. Talvez o time do Bengals por um longo tempo, né? Porque o T. Higgins deve sair no final do ano. Uhum. Ok, e me diga então o seu terceiro e último ponto, João. A gente tem muita coisa, logicamente, que a gente quer ver, né? A gente quer ver NFL, acho que no final das contas. O que a gente quer é ver jogo, o que a gente quer é ver a bola voando ali. Mas qual que seria o terceiro ponto que você está interessado em ver nesse começo aí de temporada? O que você está, digamos, marcando aí nas suas anotações? Cara, o terceiro é um que eu já queria falar sobre ele, mas coincidentemente hoje de manhã recebemos um pedido do grande Thiago Pessoa para falar sobre ele. Sim, do E nosso quais grupo do são Fantasy. nossas. Sim. Isso, o Iceman, Thiago Pessoa. Uhum. É o Sam Darnold, que agora é o quarterback titular dos Vikings. Sim, nosso querido Pato Darnold. E, e assim, claro, a gente fala em querer ver ele, acho que não com aquela expectativa de que ele vá ser um quarterback incrível, mas eu acho que a expectativa é se ele vai conseguir manter esse ataque dos Vikings competente. Uhum. A gente viu ano passado já o ataque dos Vikings sem o Kirk Cousins, depois de muito tempo, né? Ele lesionou, acho que na semana 8 foi contra Green Bay, não foi? Foi. E, Tadinho. e depois tivemos lá, acho que Nick Mullins, Joshua Dobbs depois como quarterback, uma rotação. Exato. E o que me dá esperança para o Sam Darnold é que mesmo com essa rotação, o ataque dos Vikings ainda terminou a temporada como o quinto melhor em termos de passe na NFL. Eu acho que ajuda muito você ter o Kevin O'Connell como play caller, o Justin Jefferson como recebedor, Jordan Edson também. Uhum. Por um pedaço da temporada, o Darnold ainda vai ter o TJ Hawkinson voltando. Sim. Ele tem uma linha ofensiva boa. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou ali da do Bears. Ela não é top da NFL, mas é boa o suficiente. Tem alguns buracos, mas tem alguns talentos muito bons. Então acho que tudo meio que se equilibra. E a gente vai poder ver pela primeira vez o Sam Darnold ter continuidade num ataque estável, num ataque com um técnico que sabe o que está fazendo, num ataque Uhum. que ele tem alvos, num ataque que ele está regularmente protegido. Então, a minha expectativa com ele é essa, é querer ver quem é o Sam Darnold. Eu sei que ele não é um quarterback de primeiro round, eu sei que isso já era. Ele Uhum. nunca vai ser o que os Jets esperavam que ele fosse. Exato. Mas me fica essa curiosidade, saber quem ele é então. Ele pode ser Uhum. um starter na NFL? Ele é um backup daqueles que tá em todos os times sempre que alguém precisa, estilo Ryan Fitzpatrick? Ou ele é um bust completo e essa é a última chance dele? É, Isso me intriga bastante. eu tenho a questão do standard, eu acho que talvez o tal do recency bias, né, que é o viés de recência. Recência? Será que existe essa palavra? Enfim, aqui não é o nosso podcast de português em si, Não. eu falo muito em inglês, desculpem ouvintes. Mas a questão desse recency bias de ter visto ele jogar um jogo que não valia nada para o 49ers no ano passado, mas era um jogo que valia para a NFL, né, como 17º jogo do 18ª a semana, em que ele foi bem, assim, ele tomava as decisões certas e ele Sim. progredia de acordo com o que o jogo tinha que ser. Que era o grande problema dele quando ele entrou na NFL, que ele simplesmente não tinha tempo mental, não era nem tempo do time em si, para progredir e ter a visão do jogo, né, e fazer as leituras corretas. Ele teve isso ano passado e ele foi bem, nada espetacular e foi bem. Esse ano,
Ele tinha uma sombra do J.J. McCarthy que infelizmente se lesionou e está fora da temporada, mas é como você falou, ele tá junto de um time que é muito bem estruturado. E ele vai ter, como pass catchers ali, né, como recebedores, dois jogadores que ele nunca teve. Ele vai ter Justin Jefferson, Uhum. que talvez seja o melhor wide receiver da liga atualmente, e o Jordan Edson, que é um ótimo número 2. Quando ele entrou na liga, em 2019, 2018, 2018, 2018, os wide receivers dele eram Robbie Anderson, né? O Jermaine Kearse e tinha mais um que eu não lembro. E o running back dele era o Elijah Maguire, cara, o DeAngelo Henderson. Pô, não tinha ninguém, cara. O tight end dele era o Chris Herndon, se eu não me engano. Herndon, acho que é assim que se fala. Meu Deus. Exato, é exatamente. Esse é um meu Deus imenso, cara. Você fala, não, peraí, como é que esse time produz? Como é que um rookie vai produzir? E aí a gente entra um pouquinho naquilo que a gente falou do Caleb Williams, né? O Caleb Williams vai ter um baita de um time na mão ao redor dele que poucos Uhum. rookies têm, né? Talvez a gente pode comparar um pouquinho, não igual, mas com o que o Stroud tem, mas também foi um jogo elevado do próprio Tank Dell, do Nico Collins, que não eram jogadores estabelecidos, né? Não. E aí no segundo ano do Sam Darnold ele teve o Braxton Berrios, que chegou, acho que via draft, e aí tinha o Le'Veon Bell, né? Que, ok, Le'Veon Bell e tal, super running back, mas mesmo assim, cara, era um time muito, muito fraco. Era um Demarius Thomas, se eu não me Sim, é um engano, running também tá nesse back, né? time. Exato, era um running back, Uhum. não salva o time. Então, assim, e esses dois primeiros anos do Sam Darnold, ele teve. Eu tava ouvindo isso do Nate Tice conversando com o McDonald, que é o parceiro dele daquele podcast que ele tem, o Uhum. 301. Eles estavam fazendo o preview da AFC e eles falam sobre o Jets, Uhum. sobre o Jets, desculpa. Sobre essa questão do Sam Darnold e de que os dois primeiros anos do Sam Darnold, ele teve um quarterback rating maior do que todos os anos do Deshaun Watson desde que ele foi pro Browns. Então, assim, tá todo mundo na Não expectativa quer de dizer que o muita Deshaun coisa. Watson. Mas a narrativa é sempre de que Deshaun Watson vai voltar, Deshaun Watson ainda joga. Existe um fio de Uhum. esperança sobre o Uhum. jogador, o jogador não, o quarterback Deshaun Watson, né? De que foi o que ele era no Texans, que nunca mais jogou. Enquanto o Sam Darnold, ele tá nessa questão de envelhecer, de ter maturidade. E ele é um jogador jovem ainda. O Sam Darnold tem quantos anos agora? 29? 30? Não, ele tem Não sei te 27 anos, falar. cara. Fui ver agora, 27, É muito 27 novo. anos. Então, assim, você fala, você quer ver o que ele tem, se ele é franchise quarterback, se ele não é. Eu não acho que ele seja franchise quarterback no sentido de ser indiscutivelmente um titular de um time, Uhum. né? Mas, assim, ele pode tranquilamente entrar numa carreira estilo Jared Goff, estilo Geno Smith, em que ele Uhum. tem esse revival, ele passa esse ano bem no Vikings e vai ser contratado por um contrato baixo, como um Baker Mayfield, por exemplo, para o Saints o ano que vem, para o Raiders o ano que vem, né? Desculpa, Uhum. Fábio, eu sei que você não quer o Sam Darnold no seu time, porque você já sofreu com Jimmy Garoppolo, tá sofrendo agora com Aidan O'Connell e Gardner Minshew, mas ele pode se tornar esse cara, ele pode ter essa segunda vida, essa sobrevida na NFL. 27 anos é muito novo, muito, muito novo, né? Uh, Gosto desse ponto que você levantou, gosto dessa observação. Também quero ficar de olho com relação ao Sam Darnold. E acho que ele caiu numa situação muito boa para realmente se provar esse ano. Para provar que, olha, não, eu tô aqui, eu funciono, eu sou bom, eu não sou aquele Uhum. moleque inconsequente e cheio de falhas que eu era quando eu entrei na liga. Eu acho que a definição é essa. É o ano dele provar o que ele é, né? Uhum. Inclusive, caberia até no episódio passado. Exatamente. Eu tô aqui na torcida, cara. Eu quero ver o que vai ser. Eu gosto Uhum. muito do time dos Vikings. Não como torcedor dos Vikings, né, nada, mas eu gosto desse time dos Vikings. Pelo que você falou aí dos recebedores do Sam Darnold, talvez o Jordan Edson já fosse o melhor wide receiver que ele teve na carreira, né? Mas indiscutível. Demarius Thomas, na verdade, foi o melhor wide receiver que ele teve nessa época do Jets. Mas era um Sim, Demarius mas Thomas já em declínio. sim, já não era mais o Demarius Thomas, né? Exato, exato. Eu acho Não que isso era. vai ser muito interessante. Bom E ponto para se levantar. E logicamente, ajudando também a responder um pouquinho o que o pessoal perguntou no grupo, né? Acho que o Sam Darnold é sim um cara a se pensar. sim, Mafra, mas puxa, pensando nesse assunto, como essa pergunta veio de um grupo de fantasy, e pro Uhum. fantasy, o que a gente pode esperar dele esse ano? Cara, quando eu fiz o tier list de quarterbacks da NFL Brasil, né? Junto com o Felipe Vieira,
Inclusive, Uhum. grande abraço pro Lipe. Eu coloquei ele como faz o dele, na minha opinião. Eu não acho que um cara que você vai se irritar com ele, eu não acho que é um cara que você vai se decepcionar. Não é um titular todo jogo, mas ele tem tranquilamente o potencial de ser ali, de entrar num top 24, até mesmo brigar ali por um top 15. Por quê? Porque ele tem elementos ao redor dele muito bons. Muito, né, ele tem uma defesa interessantíssima do Brian Flores, mas ainda não muito coesa. Uhum. Ou seja, o time ofensivo vai ter que fazer pontos para suprir as carências da defesa. E ele tem Jordan Edson e Justin Jefferson, como a gente falou. Tem uma linha ofensiva que é mediana, ou seja, não é um problema. Não é uma solução, mas não é um Uhum. problema. E tem um running back Perfeito. que para mim é um running back maravilhoso, que eu amo, né? Senhor Aaron Jones, meu queridíssimo Aaron Jones, mas que é um cara super competente, cara. É um cara que joga para o quarterback, sabe? Ele não é um bruiser, um batedor como, sei lá, Uhum. um Derrick Henry. Ele é o cara que joga para o quarterback, ele joga com a estrutura ofensiva. Então é um cara que produz. Aí junto disso tem o TJ Hawkinson voltando no meio da temporada. Poxa, difícil encontrar um ambiente desses, assim, sabe, na NFL. Você É. tem um ou outro e tal, mas não tem essa estrutura em todas as posições. E o Darnold é um quarterback móvel também, né? Ele corre, Uhum. inclusive, para touchdowns, como ele fez muito em Carolina. Sim, sim, exatamente. É um cara que sabe se movimentar, então o grupo para ele tá bom, tá bem bom. Acabei de lembrar que agora eu tô torcendo mais ainda para ele, porque eu tenho ele no Scott Fishbowl. Eu não tenho, acho que eu não tenho nenhum Sam Darnold. Eu tentei pegar ele numa liga, mas não consegui, acho que eu não tenho ele mais em nenhum lugar. Mas teria. Com certeza em liga Superflex, assim, ele estaria no mínimo no meu banco, com grandes Sim. possibilidades de ser o Superflex. Ele vai ser meu titular no Scott Fishbowl, já que o Drake May não joga semana 1. Drake May tá nos meus times também. Nosso Drake May. Uhum. Ele tem dois pais no Brasil, eu e você. E em algum momento ele vai ser colocado, né, o escolhido. Veremos se ele não vai bustar. Espero que não. Não vai, não vai. Né? Bom, acho que meu terceiro ponto aqui, João, coisas que eu tô observando, e eu tô roubando um pouco no jogo porque eu não tenho tipo um jogador ou uma coisa assim, mas é mais um elemento, né, uma estrutura. Eu tô muito curioso para ver, e isso até entra depois também pra gente falar do jogo dessa semana no Brasil, e é como as principais mentes ofensivas, pelo menos na minha opinião, vão se portar durante esse ano de 2024. E essas Uhum. principais mentes ofensivas, na minha opinião, são Sean McVay, Mike McDaniel e Matt LaFleur. O McVay, estou muito curioso para ver como é que ele vai conseguir fazer com que esse time do Rams, que tem uma defesa muito questionável, se torne um poder tem um poder ofensivo absurdo, né? Se torne um time que intimida com o Cooper Kupp, com o Puka Nacua, com o Kyrie Williams ou Blake Corum, considerando que é uma das defesas, não, desculpa, é um dos ataques mais complicados de se apresentar e se entender, de acordo com todas as coisas que foram ditas e que eu tenho lido e tudo mais, porque é o que ele Uhum. fala daquela questão da ilusão de complexidade, a gente até mencionou isso na semana passada, que as pessoas estão sempre nas mesmas posições, mas a forma de jogar é sempre variada. Então, a Uhum. carga mental para o time é muito grande, né? Para o Stafford, para o Cup, para todo mundo ali. E ele tá sofrendo, aliás, o Rams está sofrendo com lesões, né? Já do time antes de começar a temporada. O Puka se machucou, já tá de volta. O Kyren Williams tem sempre essa questão: vai se lesionar, não vai. O Cooper Kupp também volta de uma temporada do ano passado em que ele perdeu jogos. E a linha ofensiva também tem se machucado e não tem necessariamente uma profundidade muito grande para substituições. Então, estou muito curioso para ver como é que ele vai se organizar para manter essa complexidade do ataque dele como principal diferencial, acho que frente a todos os outros times. Uhum. E então, assim, vou acompanhar todos os jogos do Rams. Os 5 primeiros jogos do Rams, inclusive, são bem difíceis. É uma schedule difícil para eles no geral, mas assim, eles jogam o primeiro jogo contra o Lions, depois eles jogam contra o Cardinals, que é ok. Aí eles têm 49ers, Bears e Packers. Ou seja, desses 5 times, 4 desses times vão ser muito difíceis de jogar, seja por conta do poderio ofensivo desses times, ou seja, por conta da estrutura defensiva que esses times têm, né? Então, Uhum. muito curioso para saber como é que ele vai se portar aí. O outro time,
como eu falei, o Mike McDaniel resolveu que vai fazer o time do Papaléguas, né? É o time mais rápido da NFL de todos os tempos aí. Tá bem O clara a ano intenção dele, né? Exato, exato, exato. O draft do Jalen Wright foi só basicamente, olha, vai todo mundo correr. A ideia aqui é que todo mundo corra. E eu acho muito interessante no papel, gosto muito do conceito e eu adoro o Mike McDaniel como pessoa, sou muito fã dele, Eu li também. as entrevistas dele e tudo mais, assim, a questão dele ter passado do alcoolismo, a forma como ele se reinventou como ser humano também, eu tenho um respeito muito grande por ele, pela história de vida que ele tem também. E, mas, como head coach, o que ele apresentou ano passado, o time dele perdeu o gás do meio para frente ou o Uhum. time dele foi decifrado do meio para frente. Então também Uhum. saber como é que ele vai se organizar esse ano para impedir que isso ocorra. Eu acho que ele tem todas as ferramentas mentais e capacidade técnica para conseguir fazer isso. Poxa, ele tá fazendo o Tua se tornar um quarterback competente, acabou de renovar o contrato e tudo mais. Então assim, eu confio Uhum. muito nele, mas curioso para saber o que eles vão fazer. Os primeiros 5 jogos não são tão difíceis assim, então também a gente pode ter um início de temporada parecido com o do ano passado. Eles jogam contra o Jaguars, contra os Bills, contra os Seahawks, contra os Titans e contra os Patriots. Nenhum jogo aqui muito, muito difícil. Talvez o mais difícil seja contra os Seahawks, por conta do Mike McDonald como head coach, né? Um cara com um pensamento defensivo muito bom. Mas eu não acho que Uhum. nenhum desses times seja, digamos, uma pedra no sapato para eles. E por último, e aí a gente até fala um pouquinho do jogo também dessa semana, e eu quero saber a sua opinião, o que você está querendo pensar, uh, que é o LaFleur. O LaFleur com essa, talvez para mim, talvez não, para mim ele é sem dúvida alguma o técnico mais versátil, o head coach mais versátil da NFL no momento. O Uhum. que ele fez com o Jordan Love o ano passado, o que ele fez com esse time do Packers como um todo, o time mais jovem da NFL, um time que só tinha primeiro-anistas e segundo-anistas jogando nas principais, nas skill positions ali, né? O jogador mais velho era o Aaron Jones, que saiu esse ano. E ele manter a qualidade ofensiva do time, manter essa discussão sobre top 3, top 5, você vê as pessoas fazendo as análises, os rankings dele desse ano de melhores ataques, né, para a temporada, e o Packers está sempre nessa conversa, pelo menos do top 10, na pior das hipóteses. E tem Sim, muita sem gente dúvida. colocando o ataque como top 3, top 5. Como Uhum. torcedor é muito gostoso de ouvir isso, é sempre bom você ter, né, uma confirmação daquilo que você quer que aconteça, da projeção que você faz. Mas eu acho que isso muito passa por causa do LaFleur, então também ver como é que ele consegue manter ou evoluir ainda mais esse time nessa versatilidade, considerando que agora os jogadores devem ter um conhecimento maior desse playbook. O ano passado, primeira parte da temporada, você conseguia ver que as pessoas não entendiam. Né? Era jogador correndo em cima do outro, era Jordan Love mandando uma bola que o cara não estava lá, ou até mesmo o Uhum. próprio Jordan Love cometendo erros mentais de segurar muito a bola, de ficar pulando demais no pocket, enfim. Uhum. Então estou muito curioso para ver. E o Packers tem um calendário também que não é tão difícil assim, mas não é fácil. Pega os Eagles agora na sexta-feira, depois joga contra o Colts, contra o Titans, tem um jogo contra o Vikings e contra o Rams. Então também são jogos aí que vão acho que dá uma possibilidade de um 4-1, 3-2, Uhum. até um 5-0, não acho impossível, mas eu quero muito Também ver, não acho. logicamente estou em conservador, o que o LaFleur tem na cartola dele. Com isso dito, me diga o que você espera para esse jogo aí, ou que, se você discorda de algum desses pontos que eu falei sobre Rams e Dolphins também, mas eu queria ouvir um pouquinho o que você está esperando para esse jogo, considerando que você vai como mídia também, né? Você vai conseguir fazer, possivelmente, participar pelo menos da coletiva dos Eagles, e como é que você está esperando esse Sim. processo aí? Conta para nós, João. Cara, assim, por esse lado pessoal, eu tô empolgadíssimo, cara. Eu tô empolgado por você, que Eu fique bem vou. claro aqui, tá? Muito, muito empolgado. Parabéns, você merece. Eu vou estar lá, como você falou, no treino dos Eagles, na coletiva de imprensa dos Eagles. E Uhum. espero ter a chance de poder fazer uma pergunta para o Nick Sirianni. Eu ficaria muito feliz. Ficaria mais feliz se fosse para o Matt LaFleur, mas para o Nick Sirianni já está muito bom. E, e por mais que eu esteja lá focado para cobrir os Eagles, por causa da divisão que a gente fez da nossa equipe do Tailgate Zone, Uhum. o, durante o jogo eu vou estar mais de olho no seu Green Bay Packers, cara. Você falou que é sempre bom ouvir as pessoas colocando eles no top 10 de ataque. Então acho que você vai ficar muito feliz com o que eu vou falar agora, cara. O Green Bay Packers é meu principal candidato para ser o representante da NFC no Super Bowl esse ano. Eu falei em junho que para mim o Super Bowl desse ano ia ser Texans e Packers.
O pessoal acha que é só clubismo. Eu não. É clubismo também. Não vou dizer que não é, gente. É clubismo, é mafrismo. Mas pra mim tem grandes chances desses dois times chegarem no Super Bowl. Eu só acho que é clubismo se você tiver virado torcedor dos Texans, porque os Packers, eu acho que assim, eles têm que estar pelo menos entre os 3 favoritos da NFC. Uhum. É um time muito redondo, muito. Não tem buracos. E nesse ponto me lembra até um pouco o próprio Philadelphia Eagles. Por mais que a gente bata o olho ali no elenco e não veja tantas estrelas que estejam entre os melhores das suas posições, você também não Uhum. vê ninguém ruim. É todo mundo de bom para cima. Todo mundo não, óbvio, mas a maioria. E o que eu acho que coloca o Green Bay Packers acima do Philadelphia Eagles nesse quesito é o que você citou. O Matt LaFleur como head coach. Hoje assim, é impossível imaginar uma lista dos 5 melhores head coaches da NFL sem ele. E Uhum. acho que com o tempo isso vai afunilar cada vez mais, ele vai se firmar ali num top 3 indiscutível. O futebol americano hoje na NFL, ele é pautado pelo ataque. Sim. Então, um head coach ofensivo já sai na frente nessa disputa por Uhum. reconhecimento. E é uma arma mais importante para o seu time, né? Porque se você é um head coach defensivo e você acha ou um head coach que não é nada, vamos supor, por exemplo, o Dan Campbell no Detroit Lions. Ele é um Uhum. head coach, head coach. Sim. Sim. Ele achou um coordenador ofensivo genial, o Ben Johnson. Uhum. Ano que vem ele já não tá lá mais lá. Ele só não saiu esse ano porque ele não achou uma situação ideal para ele ir. Eu ouvi rumores assim e para mim faz muito sentido que ele não quis ir para os Commanders porque os Commanders estavam decididos a draftar o Jaden Daniels. Uhum. Sim. E eu acho que ano que vem ele vai escolher o trabalho que ele quer. Então, você sempre vai ter esse problema sendo um head coach defensivo. Você vai estar sempre tendo que achar um bom coordenador ofensivo, porque ele não vai durar nada no seu time. Então, isso já coloca tanto o Matt LaFleur quanto o Green Bay Packers numa posição muito confortável. Uhum. Sim. De ter essa continuidade ali no ataque que é o que manda na NFL hoje em dia. Uhum. Eu tô empolgadíssimo para ver o jogo. Eu acho que o Green Bay Packers vai vencer esse jogo de forma até tranquila. Eu acho que vence por 2 posses. Ok, E assim, ok. olhando na schedule de Green Bay que você falou, eu não vejo muitos jogos em que fala, esse aqui vai perder. Então Sim. eu acho que é meio inevitável colocar eles como favoritos. Eu acho que você tem Green Bay, você tem São Francisco e você tem o resto. Eu acho que esses dois são os times mais fortes da NFC. Sim. Eu gosto muito dos Eagles, mas eu Eu, acho eu não. que. Eu não. Eu acho que o Jalen Hurts ainda é um problema para eles. Uhum. Eu acho que ele limita o que esse ataque pode fazer. Eu acho que o fit do Kellen Moore como coordenador ofensivo com ele é péssimo. O Kellen Moore vem da Air Coryell, ele precisa de um quarterback que saiba ler o jogo e executar, que não é o Sim. forte do Jalen Hurts. Uhum. E mesmo quando ele teve esse quarterback, ele vem de 2 trabalhos com quarterbacks com essa característica, né? O Dak Prescott e o Justin Herbert. E mesmo assim ele foi muito mal sucedido. O que ele atrapalhava o Dak Prescott em Dallas é uma coisa impressionante. A fama que o Dak Prescott tem das interceptações, metade das interceptações eu coloco na conta do Kellen Moore, da previsibilidade do jogo dele. Obrigado por alguém ter dito isso, porque eu tô cansado de tentar defender não, mas justificar de que Dak Prescott é um quarterback elite, é um quarterback muitíssimo bom e que grande parte dos defeitos dele são por conta de erros de terceiros, como por exemplo o que Sim, foi o Trevor Lawrence no ano passado com o Jaguars. sim. Sim, concordo plenamente contigo. O, o ataque do Kellen Moore ele é extremamente previsível. Uhum. Eu consigo saber, antes da jogada, o que ele vai fazer. E se eu, que não sou ninguém, consigo saber isso, imagina os jogadores da NFL. Olha, João, É muito fácil antecipar. já que você vai lá no treinamento dos Eagles e tudo mais, já anota no papel e manda pro Jeff Hafley, ok? Para o Jeff Hafley saber como é que são as jogadinhas, para o Packers ainda ter mais tranquilidade no jogo da sexta-feira. Não, a NFL já deixou claro que a gente vai ser expulso do treino É depois do lógico, é lógico. começo. É lógico, como sempre foi, como sempre foi. Na NFL nos Estados Unidos você não pode também ficar no jogo. Aliás, a empresa até pode ficar nos treinos, só que não pode
fazer nenhum tipo Reportar, de né? conteúdo. Não pode gravar, não pode twittar, não pode, enfim. Só pode fazer comentários tipo básicos de jogada. Love passa para Dubs na end zone, interceptado por sei lá quem, ou touchdown e tal. Tipo, não Uhum. tem conceitos, jogadas e tudo mais. Pois e acho que é até melhor, então, eles tirarem a gente de lá, porque eu ia acabar falando. Primeira vez no Brasil, né, cara? É muito possível também de qualquer pessoa ver qualquer coisa ali. E a gente tem, Sim. logicamente, jogadores de futebol americano no Brasil. Temos você, por exemplo, que foi coach, ou é coach, e tem pessoas que são, né, do universo do futebol americano, que entendem jogadas, entendem conceitos, sabem ver isso logo de cara. E sem dúvida alguma, por conta talvez até da empolgação, iriam fazer esse tipo de comentários, né? Exatamente. Tem um caso aqui da única vez em que eu tentei comentar um jogo de futebol americano brasileiro no estádio. Uhum. Porque a gente comenta no som do estádio lá para todo mundo ouvir. E na metade do jogo me pediram para sair, porque eu tava comentando tudo que os dois times estavam fazendo, os técnicos estavam ficando putos. Olha, se você quiser, se você conseguir, você senta ao meu lado, fala com seu amigo lá, já troca o ingresso com ele, senta do meu lado e a gente assiste o jogo junto. A gente vai ficar comentando jogadas, three wide receiver sets, quando for, né, 12 personnel, essas coisas todas. A gente vai bater no papo. Vai ser bom demais. Pô, eu ia gostar muito. Bom, eu tô muito empolgado. Só uma coisa, só um adendo ao que você falou. Eu colocaria o Lions à frente do Packers nesse exato momento, na NFC. Uhum, Acho sim uhum. que consigo considerar o Packers como favoritos também, como postulantes ao título. Mas acho que o Lions é um time um pouquinho mais completo, principalmente por causa da defesa. A defesa do Packers, por mais que eu tenha um prognóstico positivo, ainda precisa se provar. Acho que o Jeff Hafley tem uma aura interessante, mas aura não ganha jogo, né? Tem bons nomes na defesa, mas precisa funcionar ali, precisa bater de frente Uhum. com os principais times. Ah, Pô, e olha o que eu percebi agora. A gente estamos nós dois altos. No Detroit Lions, no Green Bay Packers, no Chicago Bears e no Minnesota Vikings. meu amigo, a NFC Norte é a divisão mais divertida desse ano da NFL. Eu não tenho É, dúvidas de dizer que e pelo menos a divisão talvez seja a mais competitiva. com certeza. Com certeza. Vamos ver, vamos ver. Bom, João, vamos ficando por aqui. Acho que a gente discutiu bastante coisas. Vamos nos encontrar em São Paulo daqui 4 dias. Estou viajando na quarta-feira. Você chega lá na quinta-feira, então nos encontraremos à noite. Para quem estiver nos ouvindo aí antes do jogo, vocês estão mais do que convidados para estar conosco no O'Malley's, em São Paulo, para ver o kickoff, que vai ser Ravens e Chiefs. Se não conseguirem, logicamente, mandem mensagem para nós, ou pelo menos para mim no Twitter. Não sabemos se o Twitter estará de volta ou não, mas mandem mensagem para nós. Entrem também no nosso grupo do Fantasy Football que a gente tem no WhatsApp. Eu sou o Gabs Mafra no Twitter, Gabs Mafra no Instagram, Gabs Mafra em todo lugar. João Maurício FA, se eu não estou enganado, certo? Do Twitter, João? Exato, Mande mensagem exato. pra gente, que a gente adiciona vocês no nosso grupão que a gente tem de fantasy, e que também nós estamos coordenando aí pra gente se encontrar durante esse final de semana maravilhoso de eventos da NFL. Então a gente fica por aqui, João. Você tem mais alguma coisa a dizer? O seu tchau, o seu muito obrigado. O microfone é seu. Novamente foi um prazer estar aqui com você. E ansiosíssimo para quinta-noite. E quem sabe a gente não faz uma live ali comentando Chiefs e Ravens na hora do jogo. Vai ser um pouco barulhento, mas quem sabe? Vamos ver o setup. Não vou dizer não. Beleza. Então, um abraço para todos os ouvintes. E um abraço para você, Mafra, e até quinta. Muito obrigado. Até em quinta, então.